Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, fortalecidos na fé nesse dia 27 de janeiro de 2025, nessa segunda-feira da terceira semana do tempo comum. Queremos abrir o nosso coração para que Deus possa nos iluminar e abençoar e ouvir atentamente o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos de 22 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nosso querido Mahatma Gandhi, líder religioso indiano, que nasceu em 1869 e morreu em 1948, dizia, a prisão não são as grades e a liberdade não é a rua. Existem homens presos na rua e livres na prisão. É uma questão de consciência. A prisão não são as grades e a liberdade não é a rua. Existem homens presos na rua e livres na prisão. É uma questão de consciência. Viu? A coisa mais sagrada que nós temos é a consciência. E é a consciência amadurecida. Claro que nós podemos ter uma consciência criminosa, uma consciência diabólica, uma consciência equivocada, uma consciência alienada. Nós podemos ter várias consciências. Agora, ter uma consciência cristã da bondade e uma consciência convertida é algo mais difícil para a gente ter. O que nós temos no Evangelho de hoje, naquele tempo os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu. Beelzebu é o dono da casa. Então, quem é Beelzebu? É o dono da casa, é o príncipe da casa. Então, ele é o príncipe da casa dos demônios, chefe dos demônios. Viu? E aí Jesus responde, escuta, mas se eu expulso o demônio sendo demônio, então a coisa está meio complicada, porque nós estamos divididos. Se nós estamos divididos, nós estamos condenados. Então, o que nós temos no Evangelho de hoje? Uma acusação grave a respeito de Jesus, feita pelos mestres da lei. Os mestres da lei eram os teólogos, eram os intelectuais, que entendiam sobre a Sagrada Escritura. E a esses que são intelectuais, que entendem sobre a Sagrada Escritura, acusa Jesus de ser o príncipe dos demônios. E Jesus responde, olha, uma casa dividida não dá certo. É a mesma coisa da nossa família. Se a nossa família começa a se dividir demais, vai acabar. Entendeu? Se um casal começa a se dividir demais, vai acabar. Se um casal conversa só sobre aquilo que os separa, acaba. Se um casal conversa só sobre aquilo que os divide, acaba. Por isso, uma orientação é, uma família tem que predominar a conversa aquilo que os une. O que os une? Agora, quando predomina a conversa o que nos separa, é um mundo de convivência fracassado. Uma comunidade em que a conversa é o que nos separa, está condenado ao fracasso. Está condenado a se comprometer. Entendeu? Então, Jesus vai dizendo, olha, se Satanás está separado, isso aqui não tem futuro não, isso aqui vai acabar. Mas então vem depois uma coisa mais grave ainda. Todo mundo se pergunta qual que é o pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão. Entendeu?
O pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão, conforme o Evangelho de Lucas hoje está, ele está possuído por um espírito mau. Então, o pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão é chamar Deus de demônio. É colocar Deus e o demônio no mesmo pé de igualdade. Este é o pecado contra o Espírito Santo. Pecado contra o Espírito Santo é considerar que o demônio e Deus estão no mesmo lugar. Estão no mesmo lugar. Tem a mesma consciência, a mesma força, a mesma atitude e os mesmos gestos. É acusar Jesus de Beelzebul. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Esse não tem perdão. Chamar Deus de demônio não tem perdão. Nós temos muitas vezes a ilusão que o pecado contra o Espírito Santo é muito ligado, mas por causa de uma neurose religiosa, muito afetiva, em que a gente só pensa nos pecados da cintura para baixo, esquece dos pecados da cintura para cima. Este é um problema religioso grave e complicado no mundo de hoje, em que as pessoas pensam que Deus só pensa naquilo, nos pecados da cintura para baixo. Não, Deus pensa nos pecados da cintura para cima. E coisa muito grave, muito séria, que muitas vezes a gente até abençoa, que muitas vezes a gente até aprova. Como o cristianismo aprovou o nazismo, por exemplo, como o mundo cristão aprovou os campos de concentração, homens batizados na Igreja Católica, e ao mesmo tempo levando gente para morrer nos campos de concentração, em nome da raça pura, em nome do puritanismo, da raça eleita. Então a gente vai vendo tanta coisa assim no mundo, como no Brasil, né? 300 anos a gente tratou os negros como escravos, e até a gente marcava eles como os animais, e a gente achava e até abençoava ainda, né? Até jogava água benta ainda e aprovava. A igreja aprovou 300 anos da escravidão no Brasil, e havia padres que tinham escravos, bispos que tinham escravos. Tudo é uma questão de consciência, mas uma consciência que está longe da consciência do Evangelho. Por isso que às vezes é complicado quando a gente só vê poder em Deus e esquece da misericórdia e da bondade. Por isso que no Evangelho de hoje é essa situação. Jesus é acusado e Jesus diz, não dá certo essa divisão. Eu estou expulsando demônios, se eu sou um demônio também, está tudo dividido. Viu? Olha, não confie na sua força não, viu? Pode ser que chegue alguém mais forte que você. Confie na força de Deus. Porque quem pecar contra o Espírito Santo, me chamar de Beelzebul ou de demônio, esse não tem salvação. Então que Deus abençoe e ilumine a todos nós. Um abraço. Até mais.